Eu gostaria de ler a palavra que está em Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11, que fala da ressurreição do filho da viúva de Naim. É uma palavra bem conhecida, mas falou muito ao meu coração. E sei que vai falar ao coração de muitos, para a glória de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 7, a partir do verso 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se e o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Que palavra linda, que palavra maravilhosa, porque ela fala de um único filho que tinha uma viúva, que a Bíblia não cita o nome, chamada viúva de Naim. Aquela mulher que eu tendo uma base em um livro escrito por Marta Doreto, uma grande escritora, ela descreve essa história de uma forma muito linda, de uma forma muito íntima, né? Ela descreve essa história de uma forma que nós podemos dar um título a ela, dizendo como título Ressuscitando Sonhos. Porque é algo que, se nós analisarmos, aquela mulher, quando ela se casou com seu esposo, deduzimos que ela era muito jovem, muito cheia de vida, e ali o esposo também, né? Eram pobres, eram de uma cidade chamada Naim, né? Mas, segundo as escrituras, segundo as pesquisas, ela nos mostra que, com o passar do tempo, o marido desta viúva, ele trabalhava como, nos tempos de hoje, como um soldador. E naquele tempo se chamava latoaria. Ele fazia serviço de cobre, de zinco, né? Naquela época, era muitas coisas escassas, mas já se trabalhava com isso. E, com o passar do tempo, se namoraram, se casaram, e deduzimos nós que, como todo casal de namorado, eles sonhavam em se casar, eles sonhavam em constituir família, eles sonhavam com filhos, né? E não foi diferente na vida desta mulher. Acredito que o sonho tomou conta da sua imaginação, foi um desejo profundo, e ali
finalmente eles se casaram e ela gerou um filho. Filho esse, homem, onde nós bem sabemos que na época passada, um filho homem era a maior alegria de um homem, de um pai, né? Quando se nascia um filho homem, porque ali ele tinha a certeza e a convicção de que iria seguir a carreira do pai, né? Que iria dar continuidade, né? Ao nome da família, né? E nós, quando observamos aqui, nós podemos perceber que, com o passar do tempo, a criança foi crescendo, foi nascendo, desenvolvendo, e quando chegou aos seus 5, 6 anos, segundo as pesquisas bíblicas, né, de repentemente, o seu pai sente uma dor muito forte, né? E ali ele vai para casa. E a Bíblia não nos diz claramente, mas sim, quando nós vamos pesquisar na história, diz que aquele homem, ele não durou muito tempo quando isso aconteceu. Ele logo veio a falecer. E ali, uma parte do sonho daquela mulher começa a ser interrompido. Mas como a Eline disse aqui muito bem, e eu ressalto, muitas vezes a última palavra o Senhor não dá de imediato, ele aguarda. E ali, ao passar do tempo, aquela mulher sozinha, viúva, não tinha quem, no momento, ajudasse em casa, pois o filho era muito pequeno. E nós bem sabemos que, naquela época, viúvas, elas eram cuidadas por outras pessoas ou por um filho homem que provia o alimento de sua casa, né? Porém, como o filho era ainda uma criança, ela não tinha como, o filho não tinha como prover. E ali ela começa a desenvolver um trabalho pela seara, de colher as espigas que caía dos carregamentos, de colher os alimentos que ficava pelo meio do caminho para se sustentar e sustentar o seu filho que ainda era pequeno. E nós bem sabemos, nós mulheres, né? E tenho certeza que o homem, ele tem conhecimento de que a vida de uma mulher que não pode trabalhar, pois naquela época não se podia, ela é uma vida muito difícil, ela é muito complicada. Você depender de alguém é muito difícil. Mas eu entendo, pela minha conjectura, que aquela mulher foi guerreira, forte o suficiente para desenvolver um papel lindo como cuidadora daquele menino, daquele futuro homem, daquele futuro rapaz, que com um futuro próximo ela pretendia descansar e ele assumir o posto de provedor da casa. Esse era os sonhos da viúva de Naim. Os sonhos de que ela tinha um filho e que no futuro próximo iria trazer para ela um descanso futuro. E ali nós começamos a imaginar, né, aquela trajetória, todo aquele sofrimento, toda aquela batalha para que ela pudesse prover o sustento, trazer para casa. Pois naquela época, como eu disse, a Bíblia só cita uma mulher, que ela era comerciante. Lá em Atos, capítulo 16, verso 14, cita ela, uma
uma senhora chamada Líbia, se não me engano. E ela era vendedora de púrpura, né? Mas era muito escasso. Uma mulher independente era muito difícil naquela época, era muito escasso. Não se via muitos, né? É tanto que a Bíblia só ressalta essa senhora porque ela tinha um coração temente, né, ao Senhor. Deixa eu, para não ficar só em minhas palavras, vamos lá em Atos 16, 14, diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiratira, vendedora de púrpura, temente a Deus, né? Temente a Deus. Nos costumava o Senhor lhe abrir o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então, ela foi a única mulher citada na Bíblia, tida como independente de tal época tão restrita, né? E ali, aquela mulher, com certeza, os parentes começaram a ajudar, porque lendo este livro, escrita por esta escritora, a Marta, ela descreve que o irmão do marido da viúva de Naim era sócio com ele na latoaria, então ele ficou tomando conta dos negócios, né? Mas, Luana, o que você quer falar nesta noite em relação a que você quer falar, né? Porque nós sabemos muito bem que ela não poderia interromper os estudos do filho. Naquele tempo já se estudava na sinagoga e o filho dela já buscava os ensinamentos do Senhor na sinagoga. E ela precisava continuar mantendo para que ele pudesse estudar pelo menos até os seus 15 anos de idade, que a partir dali ele já seria um adolescente já com força, com mais entendimento para tocar junto com o tio o negócio do pai. Mas eu volto a dizer, o sonho daquela mãe, daquela esposa, foi interrompido quando o marido faleceu. Mas nós podemos perceber que ela automaticamente imaginou outro sonho. Um sonho de que o seu filho iria crescer, iria tomar conta dos negócios do seu pai, iria lhe dar continuidade e assim ela seria provida pelo seu filho, né? Mas, infelizmente, mais uma vez, o sonho da viúva de Naim é interrompido quando o seu filho adoece, quando o seu filho fica debilitado e vai a óbito. E quando isso acontece, imaginemos nós que é de um desespero muito grande. Você já não tem mais o seu esposo para lhe ajudar, você já não tem mais o seu filho para lhe ajudar, e aí vem um desespero misturado com uma pergunta, cheios de sentimentos: o que nos resta? O que me resta? Digamos que ela fez essa seguinte pergunta para si mesma: o que a resta mais? Se perdeu o esposo, se perdeu o filho. Louvado seja o nome do Senhor. Porque por esses meses eu passei uma experiência onde o meu esposo sofreu um acidente e ele ficou muito debilitado.
E ali eu pude perceber a falta que ele me fazia. Pude comparar a ajuda que ele me dava. Porque se era uma coisa que eu fazia só, que eu poderia fazer só, ele já fazia metade e eu fazia outra metade, eu já não ficava sobrecarregada, eu já não ficava cansada. Mas com o seu acidente, já não pôde ser assim. Eu tive que desenvolver tudo só, eu tive que fazer tudo só, e eu comecei a sentir uma sobrecarga muito grande. E ali eu comecei a me entristecer, comecei a orar, comecei a chorar diante do Senhor, em meio àquela situação. E é quando esse tipo de coisa acontece, irmãos, que nós podemos entender a luta, a aflição que aquela viúva não deva ter passado quando perdeu o seu esposo. Porque, para a glória do Senhor Jesus, o meu ficou debilitado cerca de 4 meses. Mas ela já não tinha mais o seu esposo. Ela já não tinha mais a mão, o ombro, o abraço amigo, aquela pessoa para compartilhar seus momentos. Porque o sonho de ser esposa, de ser mãe, tinha sido interrompido por algum instante. Aquela família cheia de filhos tinha sido interrompido quando o seu marido veio a falecer. E ali, com aquele peso e com a responsabilidade de criar um filho pequeno, tenho certeza que veio ao coração dela uma grande angústia, uma grande tristeza, uma grande aflição. Mas essa aflição, essa tristeza se completou quando o filho veio a óbito. E ali, ela com todo aquele desespero, ela com toda aquela angústia, segundo o livro escrito por Marta, diz que acontecera esse episódio ao anoitecer. E ao anoitecer, numa cidade pequena, nós sabemos que recursos de saúde é muito escasso. E ali só lhe restava se deitar do lado do seu filho, que já não estava mais com vida. E deitando do lado do seu filho, olhando para a janela do seu quarto, ela, com a profunda tristeza de alma, ela clamou ao Senhor. E eu tenho certeza que Deus do céu viu a tristeza tamanha do coração daquela mulher e se compadeceu, ao ponto de marcar com ela um encontro com Jesus. Porque a ida de Jesus àquela cidade de Naim não foi em vão. A ida de Jesus àquela cidade foi simplesmente para se encontrar com a viúva de Naim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu posso me atrever neste instante e perguntar aos queridos irmãos, a quem está nos ouvindo e a quem ainda vai nos ouvir, qual a tristeza que aflige o seu coração nesta noite? Qual a tristeza que aflige, que entristece a tua alma, que aflige o teu espírito, ao ponto de dar uma secura interna e muitas vezes você querer se desesperar? Eu te digo nesta noite que a última palavra, como foi dita aqui por Eline, ela ainda não foi dada pelo Senhor. O Senhor ainda faz e opera o impossível nos tempos de hoje.
O Senhor ainda faz o impossível acontecer em nossas vidas. A palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo ontem e Ele é o mesmo amanhã. Ele não muda, porque Ele é imutável. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é um Deus soberano que tem na palma da sua mão o controle, aleluia, de toda e qualquer situação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ali, ao amanhecer o dia, não restava muito a se fazer, a não ser colocar o seu filho em um esquife e seguir com a cerimônia do enterro. Mas para a alegria, aleluia, para o refrigério da alma daquela viúva, estava vindo sobre ela a vida. Sabe, irmãos, muitas vezes nós não conseguimos, em meio à luta, à aflição, enxergar que sobre nós está vindo de encontro a esperança, a vida, o socorro, a providência. Porque muitas vezes nós se encontramos com a cabeça tão baixa, tão aflita pela situação, pela circunstância, que não conseguimos enxergar, aleluia, a providência do Senhor em direção à nossa vida, em direção à nossa casa. Mas eu te digo nesta noite, aleluia, levanta a cabeça, ergue a tua cabeça, aleluia, porque aquele que vela por você, ele não dorme e muito menos cochila. Louvado seja o nome do Senhor. Os olhos dele, a Bíblia descreve que é como chamas de fogo diante, aleluia, sobre a vida dos seus filhos, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou aqui dizendo que nós somos isentos, aleluia, de passar por aflição, por dor, não. Mas nós somos diferentes, porque nós não passamos sozinhos. Nós podemos passar o que passar, mas o nosso Pai Celestial está, aleluia, diante de nós, guerreando as nossas guerras e dizendo em todo instante, em toda hora: ei, filha minha, filho meu, és mais que vencedor, porque tu estás em mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu louvo ao Senhor, porque aquele menino, aleluia, se encontrava morto, mas Jesus Cristo, aleluia, teve um encontro. Irmã, você está louvando a Deus porque o menino estava morto? Sim. Porque se não fosse a morte do menino, jamais ela teria se encontrado com o dono da vida. Se não fosse a morte do menino, jamais ela teria se encontrado com o Todo-Poderoso. Se não fosse a morte do menino, jamais ela teria tido um encontro, aleluia, sobrenatural com o Senhor. Aleluia. Muitas vezes nós imaginemos uma morte física como foi a desse jovem, mas eu olho e contemplo, e o Senhor falou ao meu coração, louvado seja o nome do Senhor, sobre a morte espiritual. Louvado seja Deus. E se ele tem poder para ressuscitar um morto, uma morte física, imagine uma morte espiritual. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu me encontro em uma campanha, onde esta campanha é pelos filhos. E tal coisa eu tenho vivido
diante do Senhor, experiência linda. Aleluia. Pois há em torno de 5 meses passei uma grande aflição. Mas eu estou na luta, eu estou na brecha pela ressuscitação dos meus sonhos, pela vida dos meus filhos, pela vida dos meus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou na brecha para que o Senhor chegue ressuscitando os meus sonhos, aleluia, ressuscitando a vida espiritual dos meus filhos, principalmente o meu mais velho, que tem 17 anos. E ali o Senhor trouxe ao meu coração, falando grandemente, que Ele é o Deus que ressuscita sonhos. Independente da situação, independente da circunstância, Ele vai fazer para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Assim eu creio com toda a força no meu coração. E quando nós descrevemos, aleluia, a continuidade daquele episódio onde o velório daquele menino vai se encaminhando à porta da cidade, e com ela iria uma grande multidão, uma multidão que iria coberto de tristeza, de choro, pois ia ali uma mãe que tinha perdido seu esposo e acabara ter perdido o seu filho. Mas meu coração se enche de alegria quando eu vejo pela fé a multidão da vida vindo de encontro a ela. Aquela multidão que vinha, aleluia, cheios de vida, cheios de regozijo, cheios de alegria, para quebrar protocolos. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, meus queridos? Porque quando o Senhor quer operar, aleluia, Ele quebra protocolos. Ei, porque Ele é quem dita todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E ali nós bem sabemos que naquela época era impuro o homem que tocava em um esquife ou tocava em um morto. Nós bem sabemos que naquela época existia um ritual que os familiares que levavam o esquife até onde iria ser colocado o corpo, quando ele voltasse, ele era passado por um tratamento de desintoxicação, porque para aquele tempo era impuro tocar no esquife, onde o morto se fazia presente. Mas quando o Senhor se aproxima daquele esquife e toca o esquife, os que estavam segurando o esquife, seguindo a trajetória de enterro, eles param atemorizados porque não podia tocar. Imediatamente eles param e eles olham para o mestre. E ali é quebrado um protocolo pelo Senhor Jesus Cristo, como outros protocolos foram quebrados por ele. Por exemplo, a mulher samaritana que ele se encontrava conversando, que ele deu de beber, e segundo a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, ele deu de beber da água da vida, louvado seja Deus, ministrando sobre ela o perdão, aleluia, de todos os pecados a qual ela tinha cometido, louvado seja o nome do Senhor, e nós podemos perceber que ela foi a primeira mulher missionária naquele tempo a proferir, louvado seja o nome do Senhor, a levar, a falar do Todo-Poderoso.
do profeta de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Porém, como o Senhor, como eu disse, que era um homem, aleluia, que é um Deus, louvado seja o nome do seu perdão, que quebra protocolos para dar vitória, ele parou ali aquele enterro e ele causa um impacto muito grande naquele povo. Louvado seja o nome do Senhor, pois eles não esperavam tamanho milagre. Todos conheciam a lei, todos sabiam e declaravam impuro, imundo, aquele que tocasse, aleluia, o cadáver. A mesmo o caixão, que ali naquele tempo se chamava esquife. Os parentes que transportava depois, eles tinham que passar por um processo, como eu já disse, um ritual para desintoxicar. Mas ali foi a oportunidade perfeita que Jesus encontrou, aleluia, de trazer, de restituir, de entregar o filho daquela mulher em suas mãos novamente, para que ela pudesse continuar sonhando. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei quais os tipos de sonho, não sei quais os tipos de sonho que passa pela sua cabeça. Se é de uma viagem, se é de mais filhos, se é de constituir uma família grande, de ter uma esposa, de ter ali uma pessoa ao seu lado que te honre, que viva com você ao longo dos dias. Não sei quais são os seus sonhos, mas eu quero te dizer que diante do Senhor ele pode se tornar realidade. Quando você coloca e entrega e descansa, o Senhor honra, pois a Bíblia diz que nós que somos maus, quando nossos filhos pedem um pão, nós não sabemos dar uma pedra. Imagine ele, aleluia, que nos escolheu desde o ventre, que nos purificou com o sangue carmesim vertido na cruz do Calvário, purificando e justificando o meu e o seu pecado. Imagine este Deus, aleluia, que tem por você um amor indescritível. Louvado seja o nome do Senhor. Toda palavra aqui dita para comparar o amor que o Senhor tem a nós não teria significado. Ela seria pequena demais para descrever tamanha graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ali, quando o Senhor se aproxima e o Senhor diz: levanta-te, levanta-te, jovem, levanta-te. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, com certeza, o Senhor diz algumas palavras a mais, onde nos nos provoca uma curiosidade de saber o que foi dito ali pelo Mestre. Mas o que mais nos interessa em saber é que o grande milagre, quem estava morto sobreviveu, quem estava morto voltou a viver, quem estava morto sem vida, aleluia, criou vida dada pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E quantas coisas nós não trazemos à memória, muitas vezes decepções, tristezas, aflições que enfrentamos, as nossas próprias lutas, e nós chegamos a pensar que está tudo acabado. Mas, diante de uma palavra dessa, nós podemos imaginar, nós podemos crer, nós podemos avivar a nossa fé de que ainda há esperança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda há esperança. Você pode imaginar a maravilha, a face daquela mulher
mulher, quando viu o seu filho levantado ali, quando viu o seu filho ressurgir, quando viu o seu filho ressuscitar. Você pode contemplar pelos olhos da fé toda aquela cena. A mulher se encontrava numa tristeza profunda, ao ponto da Bíblia descrever que quando o Senhor olhar para ela, tem uma íntima compaixão. Ou seja, vem mais profundo ainda a tristeza que ele consegue sentir vindo dela. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer para nós nesta noite? É que toda a tristeza descrita dentro do seu ser, toda a aflição vista dentro de você, aleluia, o Senhor contempla e o Senhor trabalha para que ela saia, para que ela seja retirada, para que ela seja arrancada, para que ela seja tratada, para que Ele te dê a paz que excede todo entendimento. Ei, antes que você venha se abater, o Senhor já sentiu por você e já está trabalhando. Oh, aleluia! É só questão de tempo. É só questão de tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio, Pai querido. Eu recebo esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque quando nós trazemos uma palavra, meus queridos, o Senhor fala primeiramente conosco. Aleluia. E eu me perdoe a voz chorosa, me perdoe, mas eu não me contenho diante do poder deste Deus. Eu não me contenho, eu não consigo me controlar em poder ouvir a voz do Espírito Santo falando ao meu coração. Aleluia. É algo assim que eu não consigo esconder e nem posso, porque é tremendo demais para mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Pai. E João 10, 10, ele diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No verso 11, 25, ele diz assim: aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que morra, viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você já enterrou os seus sonhos. Eu não sei se você já enterrou algo que você queria muito poder fazer, poder ter. Eu não sei se você já entregou os pontos, mas o Senhor diz nesta noite, ainda que esteja morto, se você estar nele, viverá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o inimigo de nossas almas, ele vai tentar, de todas as formas, matar-nos espiritualmente e materialmente, ele vai tentar roubar a nossa paz, ele vai tentar nos destruir, sim, mas nós temos aquele que tem, aleluia, a vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele diz: ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode imaginar a maravilha, aleluia, do Senhor, que é restaurar a vida daquele que está morto. Aleluia.
que estava ali, aquele povo que estava presente ali ao assistir aquele milagre. Você pode imaginar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos imaginar, mas muitas vezes nós temos sentido. Muitas vezes nós temos presenciado, nós temos vivido, porque, como eu disse no início, o nosso Deus é o mesmo ontem. Ele operou naquele tempo, no tempo da viúva de Naim. Ele continuou operando, ele opera hoje e ele operará. Louvado seja o nome do Senhor em nossas vidas, simplesmente para que o nome dele seja exaltado. Porque de nós mesmos nada temos, nada somos, se não for para a glória do nosso Deus, a quem nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Qual sonho você tem enterrado? Eu te convido nesta noite a desenterrar. Eu convido nesta noite a continuar crendo, porque como aquele menino foi ressuscitado pelo Senhor naquele tempo, onde o Senhor quebrou protocolos para dar a vitória àquela viúva, ele continua fazendo hoje. Se preciso for, quebrará protocolo, quebrará, colocará por terra aquilo que quer vir acima dele, porque nada pode ir acima dele, para que você seja vitorioso e você possa louvar o hino da vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele menino foi entregue à sua mãe. O sonho dela foi ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. E ela pôde louvar o hino da vitória para a glória de Deus. E ali se manifestou, aleluia, a glória do Senhor, a glória do Todo-Poderoso. Ali o Deus foi glorificado, aleluia, como ele tem que ser eternamente.